Podem se assentar. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estão animados, alegres por estarem na casa do Senhor? Eu sei que nós temos estudado uma série de mensagens aí sobre Amós, e é um tema que a princípio parece pesado, né? Mas eu quero lembrar que todo profeta levantado por Deus era levantado para a salvação do povo, e não para a condenação. Mas para despertar o povo, para voltar aos caminhos do Senhor, ou para voltar novamente a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Na semana passada, o pastor João falou um pouquinho sobre o contexto ali de quem é Amós e do momento que ele estava, e hoje nós vamos dar sequência ali a partir do capítulo 2, verso 4. Então, se você puder acompanhar a leitura comigo, é uma porção um tanto longa para nós lermos, mas é necessário que a gente leia todo o texto. Esperar que todos encontrem, livro de Amós, lá no Velho Testamento, entre os profetas pequenos. Abre lá em Mateus e vai voltando assim que você acha logo. Amém? A partir do verso 4, eu vou ler na versão NAA, diz assim: Assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso, porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Verso 7. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor. E no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, fui eu que destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como os cedros e tão fortes como os carvalhos. Destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito, e durante 40 anos os conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Como faz um carro carregado de feixes, eu os esmagarei ali onde vocês se encontram. Os mais ágeis não encontrarão refúgio, os fortes não poderão usar a sua força, e os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Os que manejam o arco não resistirão, os mais velozes não conseguirão fugir, e os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. Pai, assim como já foi orado a Tua palavra, ela é revelação para os nossos corações, Senhor. É ela que nos exorta, que nos ensina, que nos instrui, que nos transforma, Senhor. Então, nesta manhã, que o Senhor haja profundamente em cada coração, trazendo a iluminação, o entendimento da Tua vontade, da Tua verdade, para que haja transformação, para que haja mudança em nós, Pai,
Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. O pastor usou como título na pregação passada, quando Deus rompe o silêncio. O teólogo Moutier, ele diz assim: a misericórdia esperou e a paciência ficou observando, até o Senhor rugir e o fogo vir para consumir. Interessante que ele fala que a misericórdia ficou ali esperando, como que nessa expressão que o autor usa aqui, que Amós fala, por 3 transgressões de Judá, sim por causa de 4. Deus ficou esperando, usando de longanimidade e misericórdia, até então que anunciou que ia vir com seu juízo. O tema da mensagem de hoje é Deus, o justo juiz. Quem é esse Deus que agora diz que vai consumir e que os fortes, os fracos e até mesmo aqueles que estão a cavalo não fugirão daquilo que ele tem preparado para esse povo que se desviou dos seus caminhos? Salmo 7,11 diz que Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então a indignação do Senhor a respeito de Judá e de Israel agora chegou ao fim. Deus já não podia mais deixar passar. Amós, ele vai ali no capítulo 1 até o início do capítulo 2, profetizando contra as nações pagãs, contra povos estrangeiros. Mas especialmente agora, ele vai falar com Judá e com Israel, que é conhecido como o povo de Deus, o povo professo de Deus. E é interessante que o Deus que é juiz, que o nosso querido aqui, Heitor, né, que citou Salmo 56, os céus anunciam a justiça desse Deus, esse Deus justo juiz, ele usa pessoas simples como Amós. Ele usa pessoas simples como eu e você. E eu fiquei olhando, meu Deus, quem era esse homem? Um homem simples, rural. Um homem que estava lá nos seus afazeres do dia a dia. E de repente Deus diz, vai lá e fala com a casa de Israel. E eu me identifico porque quando eu estava um dia orando lá no Japão, sozinha, Lércio ainda estava trabalhando, e a primeira cidade que nós fomos era uma cidade toda cercada de montanhas. Então era num vale, né? E eu ali orando e chorando, sentindo saudades do Brasil, da família, de tudo, e pensando, meu Deus, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me trouxe? Eu acho que eu me confundi, eu acho que eu não sei falar o idioma desse povo, eu não consigo chegar até o coração desse povo. Estava tudo errado, e reclamando, como a gente costuma fazer, né? Igual Jonas, igual Jeremias, igual Isaías. A gente olha para si e fala, quem sou eu para ser usado por Deus? E Deus me levou num texto de Ezequiel, que diz assim, eu te chamei não para um povo de língua estranha, mas para a casa de Israel, que é de fronte obstinada e dura de coração. E ali eu entendi que Deus tinha um propósito comigo no meio do povo de Deus. Porque logo assim que a gente saiu desse vale, dessa cidade, que não tinha brasileiros, nós mudamos para outro lugar. Nós começamos a fazer uma reunião com alguns brasileiros, alguns cristãos, e ali nasceu igrejas internacionais, não só de brasileiros, mas de japoneses, latinos, indonesianos. Quem conhece um pouco da nossa história sabe. E Deus começou a me usar primeiramente com aqueles que estavam lá, desviados, desgarrados e esquecidos de quem era o seu Deus. Então Deus usa pessoas simples, pessoas que muitas vezes as pessoas nem dão crédito, né? Mas Amós, ele recebeu de Deus um discernimento, uma capacidade para enxergar a corrupção na sua geração. E eu orei para que Deus levante pessoas na nossa geração. Quem sabe você que está aí sentado,
e que já está sentindo aquela coisa queimar, que o Espírito Santo está falando para você, você pode ser esse profeta na sua geração. Alguém que tem o discernimento do Espírito Santo para fazer uma leitura e ver o que está acontecendo no mundo e na sociedade. Israel e Judá viviam naqueles dias de prosperidade econômica, estabilidade política, intensa atividade religiosa. Os templos estavam cheios, os sacrifícios continuavam, mas o coração do povo havia se perdido, se desvirtuado, estava distante de Deus. A maior tragédia de Judá e de Israel foi pecar contra o próprio Deus. As nações pagãs estrangeiras, elas estavam sendo exortadas por pecados cometidos contra humanos, contra pessoas. Mas o povo de Judá, o povo de Israel, que era o povo de Deus, agora pecava contra o próprio Deus. Porque ao conhecer a verdade, rejeitaram a verdade. Esse mesmo teólogo que eu citei, Moutier, ele diz assim: o dinheiro e a ganância governavam tudo. Os homens viviam para os seus negócios, as mulheres para o seu prazer e os governantes para a frivolidade. Quando Amós olhou ou voltou os olhos para a religião, viu que ela tinha religiosidade, idolatria e que tinha quebrado a aliança com Deus. O justo juiz não concede privilégios para ninguém. O justo juiz julga da mesma forma as nações estrangeiras e pagãs, como julga agora o seu povo. Amós nos mostra que Deus vê o pecado das nações. E o pastor até na semana passada falou um pouquinho de como está a nossa nação, mas as nações do mundo estão completamente afastadas de Deus. Há nações que nem sabem quem é Deus. Mas Deus vê o pecado das nações. Deus conhece os governantes das nações. O julgamento de Deus, ele é igualmente justo para aqueles que não o conhecem, como para aqueles que o conhecem. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, na sua carta, 1 Pedro 4,17, ele diz: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Primeiramente, o juízo de Deus é sempre pela casa de Deus. É sempre por aqueles que professam o seu nome. E eu quero trazer 3 verdades aqui, ou 3 lições que a gente consegue observar no texto. O primeiro ponto é: Deus, justo juiz, ele também é Deus da verdade. Mas o povo rejeitou a verdade de Deus. No verso 4 diz: porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. A lei que era santa, justa, boa, eles desprezaram. E ao desprezar a lei, desprezam a sabedoria, desprezam a bondade e a fidelidade do legislador, de quem deu as leis. A lei do Senhor quer dizer os princípios éticos e morais vindos de Deus para o seu povo, para os homens, era o que conduzia o relacionamento de Deus com o seu povo. O estatuto aqui é símbolo também da lei de Deus, da verdade imutável de Deus. E o que eles fizeram? Eles rejeitaram. Então o pecado de Judá não era apenas moral, mas era espiritual. O pastor Hernandes diz assim: ato horrendo de Judá por ter abandonado a lei do Senhor que a tornava distinta entre as nações. Israel foi levantado para ser luz para as nações.
E aquilo que distinguia Israel, ou seja, o povo que tinha como Deus o Criador de todas as coisas, agora havia se perdido. Eles rejeitaram tudo isso deliberadamente. A palavra rejeitar carrega a ideia de desprezar conscientemente. Eu conheço, mas eu não quero. E o texto diz que porque rejeitaram, foram enganados pelos seus ídolos. Porque é assim que acontece, irmãos. Quando a gente não obedece à verdade, quando a gente não segue a verdade, quando a gente não aceita a verdade, nós permitimos que a mentira nos engane. E quem que é o pai da mentira? O diabo. O verso 4 ainda diz: as suas mentiras os enganaram. A idolatria nasce quando Deus deixa de ocupar o centro, mas também quando você deixa de aceitar a verdade de Deus. Quando você tem a Bíblia, mas a Bíblia não tem você. Quando você canta sobre Deus, mas Deus não se encanta com você. O ídolo, nós sabemos, não é apenas uma imagem de um Deus qualquer feito de pedra ou de pau, mas é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, que pode ser você mesmo. Você pode ser o ídolo de você mesmo. O seu ego, o seu orgulho, o seu dinheiro, o seu status, o prazer, a ideologia, o partidarismo e até mesmo a religiosidade pode ocupar o lugar de Deus. Nós vivemos dias em que muitos já abandonaram a palavra de Deus para seguir tendências culturais ou ideologias sociais ou filosofias mundanas. Há pessoas que frequentam cultos, conhecem versículos, defendem valores morais cristãos, mas negociam a verdade. A profecia de Amós é para os nossos dias. A profecia de Amós é para o nosso tempo. E a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não pode haver presença de Deus se não houver santidade. Se não houver presença de Deus, se não houver santidade de Deus, se não houver glória de Deus, é ritual. É ritual religioso. E eu espero que você faça a seguinte oração como eu fiz: Senhor, eu me nego a fazer parte de uma igreja. Eu não estou falando Beit Avot, eu estou falando da igreja espalhada pelo mundo que se diz igreja de Deus, igreja de Cristo. Eu me nego a fazer parte de uma igreja que só tem ritual e não tem presença. Jesus declarou que é a palavra que nos santifica. Isso está em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, ele mesmo se intitulou: eu sou a verdade. Não há outra verdade em quem você possa ancorar, senão em Cristo Jesus. A crise da igreja de hoje não é falta de informação, mas é rejeição da verdade conhecida. Exatamente como foi com Judá e Israel. Uma igreja que conhece a palavra, que conhece Deus, mas rejeita voluntariamente para seguir os seus próprios interesses, os seus próprios ideais, ou criar os seus próprios rituais. Quando Deus já não é o centro, tudo que era de Deus já se perdeu. Então, o primeiro ponto, você pode repetir? Ele é Deus da verdade, mas o povo rejeitou a verdade. O segundo ponto é, ele é Deus de justiça, mas o povo transformou religião em justiça. Em injustiça. Em injustiça.
em in. Português às vezes, né? Ele é justiça, mas o povo praticou a injustiça. Salmos 9, versos 7 e 8 diz assim: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e julgará os povos com retidão. Ele tem a verdadeira justiça. Ao olhar para as nações pagãs e ver descrito ali todos os seus pecados, a gente pode ter a tendência também atualmente de olhar e dizer: nossa, olha aquilo que aquela nação está fazendo, aquele povo está fazendo, olha como faz isso, faz aquilo, como está pecando ao sacrificar vidas, ao oprimir os pobres. Mas quando a gente olha para a descrição que o profeta faz de Judá e de Israel, não é diferente, mas soa muito pior. Porque como alguém que conhece Deus pode continuar oprimindo o pobre, vendendo a justiça, trocando pessoas por um par de sandálias? O texto diz: vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Não gosto muito de falar de política, mas a gente está num ano de eleição. E a gente sabe que, infelizmente, isso acontece. Pessoas que se vendem ou vendem o seu direito de voto e de mudança, às vezes por alguns trocados, por algum presente. Nós temos que orar e rejeitar esse tipo de coisa. Amém? Israel negociava pessoas como mercadorias. Os pobres eram esmagados, os vulneráveis eram explorados, a justiça vendida, a religião agora oprimia. Violavam o que diz a lei em Deuteronômio 16, 19. Diz assim: vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Essa era a lei que eles rejeitaram. Eles adoravam nos templos enquanto oprimiam as pessoas fora deles. Calvino escreve que os seus sacrifícios eram profanações, seus templos se tornaram prostíbulos. Achavam que adoravam a Deus, mas o culto inteiro era uma profanação. Como que alguém que se diz adorador de Deus pode praticar tais abominações? É uma denúncia atual porque ainda há igrejas hoje que têm culto sem arrependimento, têm adoração sem justiça, têm espiritualidade sem misericórdia, têm a aparência de santidade, mas não têm transformação na vida. Amós denuncia uma religião que canta para Deus, mas está distante de Deus. E deixa eu te dizer, Deus não se impressiona com liturgia vazia, com culto vazio. O pecado não está na forma, está no coração. A fé em Cristo, ela deve transformar o caráter, os relacionamentos, a ética, a maneira como nós lidamos com o próximo. Nós somos uma igreja hoje que conhece não só as leis e a verdade das Escrituras, mas nós conhecemos o Cristo que se tornou Verbo encarnado e nos ensinou acerca de como aplicar a justiça, de como nós devemos tratar o nosso próximo, como acolher os fracos, os vulneráveis, os marginalizados. Como abraçar aqueles que ninguém quer, aqueles que são desprezados, aqueles que são apontados.
1 João 4,20 diz assim: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Como eles podiam praticar todas essas coisas contra o próximo e dizer que amavam a Deus? Nós precisamos perguntar para nós mesmos, para a igreja de hoje: nosso culto alcança a nossa vida toda? Ou nosso culto é só no local, no domingo? Ou nosso culto é nossa adoração é numa vida de adoração? É quando nós estamos no trabalho, é quando nós estamos na escola, é quando nós estamos conversando com os vizinhos, é como nós estamos tratando o caixa do supermercado, o vendedor ambulante na rua. O nosso culto a Deus alcança a nossa vida toda? Nossa espiritualidade está sendo transformada e isso é visível no nosso relacionamento com as pessoas? Porque não pode haver relacionamento ou comunhão vertical se não houver também na horizontal com as pessoas. Israel desprezou não só a justiça de Deus, mas praticou agora a injustiça com o seu próximo. O terceiro ponto é: o Deus da graça. Está colocando lá para vocês, né? Esse Deus justo juiz é o Deus da graça. Mas o povo desprezou a graça de Deus. É interessante que, a partir do verso 9, Amós muda completamente a linguagem, o contexto. E ele começa a dizer, como se fosse o próprio Deus dizendo, como Deus foi misericordioso, como Ele foi o Deus da graça no meio do seu povo. Ele diz: fui eu que destruí os amorreus, eu que libertei do Egito, sustentei no deserto, eu que entreguei a terra, eu levantei profetas, eu chamei nazireus. E o que vocês fizeram? Rejeitaram tudo isso. Voluntariamente. Não era só ausência de graça, era completo desprezo pela graça recebida. Vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Eles estavam querendo silenciar a Deus, calar a voz de Deus. Por quê? Porque o profeta incomoda. A palavra confronta, a verdade expõe as nossas mentiras, as nossas mazelas. E é assim ainda hoje. Quando Deus vem com todo o poder da sua palavra e nós somos confrontados. Incomoda, né? A gente quer fugir, a gente quer sair, porque é desconfortável. Mas não vamos calar a voz de Deus, irmãos. Vamos dizer como os apóstolos, que mesmo em meio à perseguição, mesmo com toda a probabilidade de serem presos e mortos, eles disseram: nós não podemos nos calar. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós estamos terminando o curso Missão e Evangelização. Amanhã é a última aula. E quando o pastor falou aqui hoje, não me deixe sozinho, eu entendo perfeitamente. Porque foi um grupo muito pequeno que participou desse curso. E um curso tão necessário, tão importante para a igreja. Uma igreja que não vive a missão de Deus, uma igreja que não compartilha o amor de Deus, uma igreja que não entende que a sua vocação é ir aos perdidos, não é uma igreja que agrada ao Senhor, irmãos. Nós queremos ser uma igreja que reconhece que a graça de Deus é para nós, mas também é para aqueles que Deus quer alcançar.
Porque Jesus disse: para isso eu vim, para resgatar os que estavam perdidos. Quando Deus então começa a falar com esse povo, que virou as costas, que rejeitou, que praticou injustiça, a gente consegue perceber que o juízo de Deus é inevitável. E é também inescapável. O forte vai ficar sem força, o veloz não vai correr o suficiente, o guerreiro não terá vitória. Porque agora, essa nação não vai enfrentar um inimigo terreno. Tem que enfrentar o próprio Deus. E aqui nós precisamos fazer uma reflexão. Amós mostra que o pecado exige juízo. A justiça de Deus não pode ser ignorada. Ninguém consegue escapar dos olhos atentos do nosso Deus. E é exatamente por isso que ele enviou Jesus. No passado, ele enviou os profetas, homens como Amós, para dizer para o povo que o povo precisava se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Mas nós somos a igreja que vive agora na graça, porque ele enviou o seu Filho. Jesus nos mostra que seria impossível vivermos na lei, porque fatalmente estaríamos debaixo do juízo de Deus. Mas Jesus é o verdadeiro profeta que não pode ser silenciado. Jesus é a verdadeira verdade, que alguns podem até rejeitar, mas que nunca deixará de ser a verdade absoluta a respeito de quem Deus é e de quem nós somos. Jesus é aquele que viveu a justiça que Israel abandonou. Jesus é aquele que cumpriu a aliança que Israel quebrou. Jesus é aquele que sobre si recebeu o juízo de Deus para oferecer graça aos que creem, porque ele se fez pecado em nosso lugar. A nossa esperança não termina no juízo. O livro de Amós não é um livro de condenação para nós, mas a esperança está em nos arrependermos se porventura nos desviamos em algum momento. Nos arrependermos se em algum momento deixamos de colocar a verdade de Deus acima de qualquer coisa. Nos arrependermos se em algum momento praticamos injustiças. Porque o mesmo Deus que disse lá que enviaria fogo, ele não mudou. Ele também foi gracioso com aquele povo. Muito mais agora gracioso por causa de Cristo nas nossas vidas. Tito escreve assim, capítulo 2, versos 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. E ela nos ensina, nos instrui para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Grifa esse texto aí, marca ele na sua Bíblia e durante a semana medita. Tito é um livro pequeno, quase esquecido, mas olha que grande verdade. Deus se manifestou em Cristo. Ele derramou a sua graça em Cristo, para que agora eu e você deixemos a impiedade, a injustiça, deixemos as coisas mundanas e vivamos de forma sensata, justa e piedosa.
aguardando o dia que Cristo vai voltar. Pastor Márcio leu no início do culto. Ele vem e vem sem demora. Essa é a nossa esperança. E enquanto Ele não vem, sejamos a imagem dEle por onde formos, sejamos a representação, os embaixadores desse Deus que levam a justiça, a verdade e a graça de Deus. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que eu e você possamos aprender com Amós que Deus olha o nosso pecado, mas Ele é um Deus que perdoa. Amós nos confronta porque é possível viver a religião sem arrependimento, viver o culto sem santidade e andar por essa terra falando em nome de Deus, mas praticando injustiças. Talvez seja essa uma das maiores crises da nossa igreja nos dias de hoje. Quando o mundo já não consegue ver a diferença entre o povo de Deus e o povo do mundo. Quando a sociedade já não consegue ver a diferença entre quem é cristão e quem não é. Quando o mundo não consegue ver a diferença entre a igreja verdadeira de Cristo e aquela que não é. Amém? Vamos orar por isso. Feche os seus olhos. Coloca o seu coração diante do Senhor. Comece a falar com o papai da sua experiência, do seu confronto, da sua necessidade. Eu creio que é uma oração de arrependimento. E quando fazemos uma oração de arrependimento, nós fazemos como pessoas, indivíduos, porque nós somos a habitação do Espírito. Nós somos a igreja. Mas nós também fazemos uma oração de arrependimento em comunidade. Isaías, quando se viu diante da glória de Deus, ele disse: ai de mim, tenho lábios impuros, mas habito no meio de um povo de impuros lábios. E ali Deus tocou em Isaías, purificando, perdoando a Isaías, e o levantou como profeta, para que a nação também pudesse ser purificada. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. E pedimos perdão. Perdoa cada um de nós, Senhor, porque na nossa caminhada, se pervertemos a Tua verdade, negociamos a Tua verdade, nós nos arrependemos, Senhor. Se praticamos injustiças com o nosso próximo, com aquele que é mais fraco, pedimos perdão, Senhor. Se não reconhecemos os milagres e a graça do Senhor todos os dias da nossa vida, o quanto o Senhor nos livrou, nos amou, cuidou, sustentou, nos perdoa, Senhor. Perdoa a sua igreja, Senhor, espalhada pelo mundo, que já não reflete a luz diante das nações, que já não reflete, Senhor, a Tua presença santa diante do mundo, Senhor. Perdoa a Tua igreja, Senhor, que tem, o Pai, se enganado por falsos deuses, por falsas ideologias, por falsas doutrinas. Perdoa-nos, Senhor, se não temos nos levantado como profetas nessa geração para dizer que Deus está rugindo como um leão. Porque a misericórdia esperou, a paciência, a longanimidade aguardou, mas a indignação chegou diante de Deus por causa do pecado da nossa nação. Traga o arrependimento, Senhor, nos nossos corações, a começar em nós.
Traga, Senhor, a certeza absoluta de que só o Senhor é Deus da verdade, da justiça e da graça. Traz essa convicção no coração dos meus irmãos, Senhor, das minhas irmãs, de que o Senhor exorta como Pai que ama, porque não há mais condenação quem está em Cristo, Senhor, mas é para a nossa transformação. É justamente para nós não perecermos no meio do caminho que o Senhor fala, que o Senhor exorta, que o Senhor chama a nossa atenção, Pai. Que o Senhor abençoe a tua igreja nesta manhã, seu povo que se reúne nesse lugar. Esse povo, Senhor, que te adora com sinceridade de coração. Abençoa, Senhor, aqueles que vão ouvir essa pregação, essa mensagem, que sejam igualmente abençoados pelo Senhor, que sejam igualmente, Senhor, despertados a voltar-se totalmente para o Senhor. Um coração contrito, o Senhor não despreza, não rejeita, Pai. Traz essa contrição no nosso coração para sabermos a quem devemos dar toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.